Olá, eu sou o Tarik Augusto. E eu sou o Charese Sabino. Está começando o programa Mundo Uni. Continue com a gente. Alunos de design, publicidade e fotografia se reuniram na primeira edição de um evento que discutiu criatividade, representatividade e inserção de novos profissionais no mercado de trabalho. Veja na matéria. Já imaginou ter como clientes uma grande rede de farmácias? E participar da criação do cartaz oficial das Olimpíadas do Rio? Esses foram alguns dos trabalhos apresentados por Gustavo Greco, uma das referências do design em Minas Gerais, que conversou com os estudantes sobre estratégias por trás dos grandes projetos realizados pelo seu escritório. Eu achei bem importante mostrar uma boa referência de design em Minas Gerais e mostrar que ele é tão grande e que a gente pode estar no lugar dele um dia se a gente se esforçar e seguir os passos dele, né? Que ele é um designer que é um grande exemplo pelo fato de que ele se preocupa muito com o processo, a metodologia, a criatividade e não só com, vou entregar um trabalho só porque eu vou ser pago e tudo mais. Ele se preocupa muito com esse processo e com realmente o que é ser designer de verdade. Bom, é parte da minha decisão profissional fazer sempre esse contato com a academia. Eu acho que essa iniciativa das universidades que tentam trazer pessoas do mercado para falar dentro da universidade é o que eu sempre estimulo, que eu sempre estou aberto. Acho que além de uma troca muito grande, que eu sempre falo que a gente aprende falando, né? Eu gosto de incentivar as pessoas, não só adorando a pílula, obviamente, porque é uma profissão complexa, mas trazer a nossa experiência e fazer com que as pessoas sintam um estímulo aí para seguir seus caminhos. Em seguida, fotógrafas de diferentes segmentos comandaram o bate-papo. O ponto alto da discussão foi a representatividade feminina no fotojornalismo. Hoje em dia, a mulher está cada vez mais dentro do mercado de trabalho, de todos, não só da fotografia, mas a gente ainda é a minoria. Né? Se você for olhar de todos os jornais, são 3 jornais no estado, né, os maiores, tem uma mulher que trabalha neles, que sou eu, né, não tem mais. Então a gente ainda precisa lutar muito para poder igualizar isso, né, equalizar essa história do homem e da mulher. E a gente está aí, a fotografia, o fotojornalismo é um exemplo, né, é tipicamente masculino, mas a gente está aí para desbravar, para mostrar também a nossa capacidade, mostrar que a gente também é capaz, que não tem essa de profissão de homem, profissão de mulher, que todos são livres para escolher a profissão que desejarem. Eu acho que isso é super legal. Pude ver aqui, né, que a maioria também é mulher, isso é muito legal, porque de fotógrafos, a maioria dos renomados são homens, né? Então a gente está cavando o nosso espaço também. Já no segundo dia de mostra, o evento começou com apresentações de TCCs de ex-alunos do UniBH. Além da criação de produtos e a apresentação de uma maquete de um espaço de lazer utilizando containers, os ex-alunos mostraram a aplicabilidade do design de forma sustentável, como foi o caso da Bruna Menezes. Ela desenvolveu um projeto voltado para produtores de queijo. Bom, então eu trato sobre o design social e o acesso à informação dos pequenos produtores de leite, de queijo cru, né, no caso. E aí, esse trabalho, a importância dele é justamente entender como que o design ele tem várias vertentes e como que cada vertente é importante e o nosso papel enquanto design, às vezes, de solucionar ou criar problemas, né? As discussões entusiasmaram os estudantes e até já inspiram um ainda distante trabalho de conclusão de curso. Então, eu achei muito interessante porque nós tivemos 4 áreas bem diferentes. E ver o design social, que foi o trabalho da Bruna, foi muito importante porque é uma área do design pouco explorada, na minha opinião, e que tem um campo muito grande, principalmente em Minas, e me inspirou bastante. Eu pretendo seguir o meu TCC nessa área e foi bem legal ver ela aqui representando isso. Muito bom o ensino que eles passaram para a gente, não só como conhecimento sobre os trabalhos e sobre essa área do design que a gente quer tanto atuar, mas também como incentivo para a gente que é iniciante, para poder fazer o que a gente sonha, os nossos projetos crescerem até virar um TCC que realmente venha a impactar um estado ou até o país inteiro. O objetivo desse evento nosso, né, nós criamos aí a primeira mostra de design, fotografia e produção multimídia, é criar um espaço para uma formação do aluno para além da sala de aula, o que a gente chama de ampliação do currículo, né? Muito mais do que aquilo que a gente trabalha em sala de aula, daquilo que a gente estuda em sala de aula, toda a oportunidade
que a universidade pode proporcionar de experiência fora da sala de aula, isso também contribui muito para a formação desse aluno. O UniBH abriu as portas para o lançamento da segunda edição do livro Os Chicos. No Dia Mundial da Água, os autores conversaram com alunos e visitantes sobre a atual situação do São Francisco e contaram as histórias da população ribeirinha que vive às margens do rio. Confira. Das montanhas de Minas Gerais até desaguar no Oceano Atlântico, o Rio São Francisco revela muita beleza e também guarda histórias de homens e mulheres e a sua relação com o rio. É nesse percurso e em busca desses encontros que nasceu o livro Os Chicos. Ao longo de todo o caminho do rio, que cruza boa parte do Brasil, vivem muitas famílias que são inteiramente ligadas ao São Francisco. Um prato cheio para o escritor Gustavo Nolasco, que adora ouvir e relatar causos. E a vida dessas pessoas não existiu se não fosse o Rio São Francisco, né? Essas pessoas estão... Parece que na veia delas corre a água do Rio São Francisco, porque o rio é o símbolo de vida, aquela água é de onde elas bebem a água, de onde elas tiram o alimento delas e de onde ela constrói a história e a cultura delas. A conexão com o rio está enraizada no modo de vida dessas pessoas, na tradição das comunidades e na própria construção cultural brasileira. Uma força enorme, mas que sozinha não consegue impedir a degradação do rio ao longo do tempo. Primeiro é chorar e segundo uma revolta muito grande de ver que a gente está acabando com o mundo da gente. Hoje quando eu volto para o Rio São Francisco me dá uma tristeza muito grande, porque o que eu vi provavelmente meus netos nunca verão. E ver que a gente poderia ter mudado essa história e ninguém muda, é uma sensação muito ruim de impotência, de revolta que fica. A atual situação do Rio São Francisco motivou os idealizadores a lançar uma nova edição do livro, chamando a atenção para as pessoas que vivem à margem do rio e precisam dele para viver. Nos últimos anos, por conta da interferência humana, muitas paisagens e histórias foram se perdendo. Entretanto, estão eternamente guardadas pelos olhares e palavras dos autores. A gente está falando de fotos feitas há 10, 12 anos atrás. É triste perceber que alguns desses registros aqui talvez sejam já um documento de valor histórico, porque talvez as manifestações, essas situações não possam acontecer mais. É importante que o livro tenha sido feito, que essas histórias foram contadas e foram fotografadas, mas, por outro lado, é triste de saber que o livro está sendo lançado no momento que o rio está pior. A gente gostaria de estar celebrando a revitalização do rio, o aumento da vazão da água, o resgate das manifestações históricas, mas infelizmente isso não é possível. Em um bate-papo legal, com o objetivo de chamar a atenção para a atual situação do rio e das pessoas que vêm às margens dele, os autores contaram como foi o processo de captar e registrar as histórias. É importante porque eles entendem a relação entre a teoria e a prática. E a gente começa a encurtar a distância entre essas duas dimensões. Eles conseguem ver maior possibilidade de atuação nas mais variadas áreas. E esses profissionais, por serem experientes, já terem vivenciado várias situações, conseguem compartilhar com eles essas realidades diversas. As imagens inspiram e a conversa instiga os alunos como Jorge, estudante do primeiro período de fotografia, que ainda não sabe bem qual caminho seguir, mas aproveita bastante cada conselho. Eu acho fantástico porque a gente vê os caminhos que esses profissionais tomaram e são coisas que eu nunca ouvi falar. Você vai cobrir, você vai fazer um documentário. Para mim, na minha cabeça era 1, 2 dias, uma semana no máximo. Os caras ficam semanas fora de casa, muito tempo, é um projeto muito longo. E vira livro, e hoje em dia, que na época, de acordo com o que eu vi, não foi pensado outras mídias. Então isso, na minha cabeça, eu comecei a pensar em trabalhar com vídeo também, com audiovisual, que na minha cabeça eu só ia trabalhar com foto. Então esse tipo de possibilidade é muito, muito importante. Os alunos de Educação Física
tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da experiência cubana nos esportes em uma palestra realizada no campus Buritis. Acompanhe. 2 metros e 6 centímetros de muito talento e humildade. Mesmo um pouco tímido, Simon, o camisa 10 do Sada Cruzeiro, logo ficou à vontade para dividir suas vivências com os alunos do professor Elinei, nessa aula especial de voleibol. Mais do que regras, os alunos de educação física puderam conhecer um pouco da formação esportiva em Cuba. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Simon no Sada Cruzeiro, eu fui preparador físico dele no Sada Cruzeiro. E eu sei um pouco da história de vida dele, achei que a história de vida dele ia contribuir para os meninos aqui, não só no âmbito acadêmico, mas no âmbito pessoal também. O jogador é considerado o melhor central da atualidade. Nos últimos 10 anos, foi premiado como o melhor bloqueio e ataque. Já passou por clubes da Coreia do Sul, Catar, Itália e a seleção cubana e contou sua experiência. Primeira vez que eu fazia alguma coisa assim. Acho que é muito interessante, primeiro porque eu aprendo também com ele, ya que está haciendo una cosa importante para él y una cosa importante para mí, que es contar la mi historia de vida, que fue bastante dura. Acho que la cosa importante es que le hayan salido de aquí convencido de que tiene que pasar una cosa boa na vida dele. E espero haber ajudado ele a continuar trabalhando para o que eles querem. Simon é formado em educação física e para os alunos da mesma área, esse bate-papo proporciona uma visão internacional de como o esporte é tratado em outros países. Foi gratificante, foi importante saber a história dele, vai agregar bastante no meu currículo, na minha vivência como profissional também. E é uma matéria, é um esporte muito interessante também, que é um que a gente está tendo, então agregou bastante. A Michele está no 4º período do curso. Ela conta que a palestra fez mudar sua visão em relação à área. Eu fui jogadora de vôlei, joguei até o profissional, parei porque eu fui estudar e assim, receber ele aqui vai mudar completamente a minha visão que eu tenho da área, assim. Ele é um excelente jogador e é super humilde e teve muito a oferecer. Então, assim, do jeito que eu entrei, vou sair completamente diferente daqui, com certeza. O Mundo Uni de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Encerramos com a imagem do campus Buritis em azul, aderindo à campanha mundial de conscientização do autismo.